Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Pri. Bom dia, Tomás. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma semana para a honra e glória de Deus. A semana, inclusive, né? A semana da conferência. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Faltam 5 dias apenas para a nossa conferência de líderes. Aleluias. Oh Deus poderoso, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, vamos chegando. Bom dia, Diogo. Bom dia, Sá Gomes. Bom dia, Stephanie, Carla. Andresa, quanto tempo, bom dia. Que Deus abençoe a todos e todas. Conferência está chegando, hein, Fabão? É este final de semana. Se você ainda não fez a sua inscrição, vai acontecer esse final de semana, a maior conferência de líderes católicos da igreja. Olha quem tá aí. Isso não é Opa! ele mesmo? Não é ele mesmo? Bom dia, bom dia. Ups, Bom dia, Virão. batera. Dia, mano. Tudo certo aí? Suave na nave? Bem, graças a Deus. Show. Ariane, bom dia. Nossa prod já tá mandando aqui o link nos grupos. Então, agora eu vou pedir para você marcar o arroba aí dos seus amigos aqui nos comentários e chamar para o café. Marca aí, eu vou mandar os aviãozinhos aqui. O Lu também vai mandar os aviãozinhos. Eu acho que a gente não consegue marcar o arroba porque a gente está ao vivo. Mas a gente consegue mandar um aviãozinho. Então, eu vou mandar um aviãozinho aqui do Instagram da Colo de Deus para os amigos. E nós já vamos iniciar. Tô ansioso pra essa semana, hein, Virão? Falando aqui, ó, uma semana, 5 dias só. Maior conferência de líderes. Como que estamos? A todo vapor ou não? Todo vapor. Hoje começam as reuniões pra definir tudo, montar as coisas no galpão. Bababás, orerê, babaias. É disso que eu Logo, logo gosto. tem música nova. Eita, arababás. Alastra, Deus. Alastra tudo, Deus. Queima tudo. Vem de baixo pra Queima tudo, cima, queima tudo. Deus. Ai, Deus amado, bendito. É isso. É isso. É hoje, hein, Manu? Estamos chegando, hein? 9h15, né? Pega o aéreo aqui. 10h30 estamos lá nas terras carioca. Ó, tem bastante gente boa aqui. Só gente boa. Olha aí, Andressa, de Curitiba, Colo de Deus. Bom dia, moça. Top, até eu tô aqui, hein? Thaís Thaís Ribeiro, Ribeiro. olha. Ó, Thaís Ribeiro é de Campo Grande? Campo Não. Grande. Ah, aí sim, hein? Seja bem-vinda. Assim que é. Então bora começar, que a gente já tá um pouco atrasado, que o Frei, ele fala que vai acabar cheio da glória. Deixa aqui. Ah, inclusive, eu gostei do propósito dele hoje, viu, gente? Eu vou Deixa falar fluir. logo de cara. O propósito pro dia de hoje é contagiar. Bom, contagiar as pessoas Uau. com o amor de Deus. Achei incrível na hora que ele falou. Ele falou baseado em cima Caraca. de João 4. A mulher que deu testemunho de Jesus, deu testemunho daquilo que ele fez na vida dela. E ela saiu contagiando as pessoas com o amor que ela recebeu de Jesus. Achei incrível. Inclusive é isso Caraca, aí. uau. Eu achei poderoso, achei de Deus. Quer dizer, tudo que ele fala é de Deus. Mas hoje ele estava no Pô, não tem óleo, como como, sempre. né? Inclusive, nós começamos a quaresma ontem, estamos no segundo dia, tá bom? Criei os grupos lá, o desafio dele de 12 pessoas no grupo. Consegui criar 3 grupos de 12 já. Se alguém quiser ainda participar, eu crio o quarto grupo. Só me mandar o Caraca. direct. Bora que bora. Se o vírus contamina, o amor contagia. Uau, Uau. aleluias. Galera tá queimando, galera tá queimando. É disso que eu tô falando. Então vamos que vamos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Então, a primeira leitura de hoje está no livro de Juízes, no capítulo 2, no versículo 11. Juízes, capítulo 2, versículo de 11 a 19. Lubs, lê para nós, por favor. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos ídolos de Baal. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os fizera sair do Egito, e seguiram os outros deuses, os deuses dos povos que viviam em seu entorno. Prostraram-se diante deles, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e serviram a Baal e a Astartes. Por isso, acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou às mãos dos salteadores que os saqueavam. Ele os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas, e eles não puderam mais resistir aos adversários. Em tudo que empreendiam, a mão do Senhor estava contra eles, para sua desgraça, como o Senhor lhes havia dito e jurado. Ficaram em extrema aflição. Eles, porém, nem aos juízes quiseram ouvir. Então o Senhor suscitou juízes que os levavam das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem os juízes quiseram ouvir, mas prostituíam-se com outros deuses, prostrando-se diante deles. Depressa, afastaram-se do caminho seguido por seus pais. Estes haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Eles, porém, não fizeram assim. O Senhor, sempre que suscitava para eles juízes, estava com o juiz. Enquanto o juiz vivia, o Senhor salvava os israelitas das mãos dos inimigos, compadecendo-se deles diante dos gemidos de sua opressão e aflição. Mas quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os, prostrando-se diante deles. Não desistiram de suas maldades e de seu caminho de obstinação. Palavras do Senhor. Deus. Ô povo rebelde. Teimoso, né? Povo teimoso. Povo teimoso, rebelde, cabeça dura. E ruim de memória, né? Porque eles esqueciam daquilo que Deus havia feito por eles. Ou seja, né? Trocavam Deus por qualquer coisa. Pesado isso, né, cara? Esquecer, viu o mar se abrindo, viu o maná cair do céu, viu água saindo da pedra, entre tantos outros milagres que Deus fez. E aí, assim, mesmo assim, o povo Se esquecia. esqueceu, trocou Deus por deuses pagãos que não dá nada, né? Que era uma grande ilusão, né? Uma grande ilusão. A troco do quê? E mesmo quando Deus até mandava um justo entre eles, que era fiel ao coração de Deus, mesmo assim, eles não queriam saber de nada. Não queriam saber. E aí, uma palavra que me veio aqui, na hora que você estava lendo, é a palavra... Tem uma outra palavra que fala que Deus é um Deus ciumento. Mas por que essa palavra fala que ele é ciumento, né? Mesmo porque ciúmes não é legal, né? Inclusive, ciúmes é um dos frutos da carne que Paulo vai falar lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 26, né? Onde fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Ciúmes é um dos frutos da carne. Mas quando a palavra de Deus fala que Deus é um Deus ciumento, é por causa disso aqui, ó. Porque Deus, ele tem ciúmes de nós ao ponto de, tipo assim, ele fez tudo por amor a nós. E nós rejeitamos ele. Entendeu? Então, Ao ponto de provocar aí, até a ira de Deus.
ao ponto de provocar até a ira de Deus. Porque é isso que acontece, né? Uma pessoa ciumenta, Uau. uma pessoa exagerada nos ciúmes, o que que acontece? Ela fica irada, Irada. né? Só que, mas o que que acontece? O que que é ciúmes, né? Ciúmes tem a ver, a raiz de ciúmes também é confiança, é amor, é acreditar, fidelidade, né? A gente só tem ciúmes quando a gente não confia, quando a gente não tem fidelidade, quando a gente não acredita. E é o que o povo fazia. O povo não acreditava. Deus ele fez tudo o que podia fazer por aquele povo. Deus ele continua fazendo até hoje tudo o que ele pode por causa de cada um de nós. Deus ele enviou seu filho único por amor a nós. E mesmo assim, tem pessoas que não acreditam. Pessoas que se esqueceram do que Deus fez na vida Do que deles. Deus Pessoas fez. que e aí, né, uma coisa bem que acontece direto. A pessoa está longe de Deus, aí ela começa a passar por uma tribulação, pega o Covid, vai pro hospital e aí começa a pedir a Deus CTC. cura. E o que essa pessoa faz depois da cura? Some. Vaza, some. Por quê? Só quer o É, bônus, né? Só às quer a vezes, glória. às vezes eu até me Manda. pergunto, vamos supor uma situação que tem uma mulher com câncer, inclusive acho que até falei aqui, e tem a família inteira dela rezando por ela para que ela seja curada pelo câncer. Mas se Deus às vezes curar essa mulher do câncer, possa ser que ela seja curada e nunca mais queira saber da igreja. Mas possa ser que se Deus mantenha ela com câncer, mas mantenha a família dela orando, e ela também orando pela cura, que ela se converta através disso. Então o que é melhor para Deus? Que você seja curada do câncer, mas você perca a sua alma depois, ou que você permaneça com câncer, morra por causa do câncer, mas alcance o céu por conta disso. E com isso você leva a sua família inteira junto. Olha que louco. É muito mais preferível que você vá para o céu e leve a sua família inteira junto do que só você. Do que você perca a sua alma, por exemplo. Muito sério, porque nem toda enfermidade Deus vai curar, né? Deus ele Nossa, faz a uau. vontade dele. Ele faz a vontade dele. E se ele não curou, é porque ele tem um propósito. De quê? De santificação. Tudo na vida que acontece, seja bom ou ruim, é para a nossa santificação. Porque Deus, ele tira do mal, que a gente acha que é mal, ele tira um grande bem, né? Se de Todas as repente vezes. se ele não curou, se ele não libertou, se ele permitiu que aquela pessoa falecesse, é porque ele tem um propósito maior com a ida dele, né, para a glória. É para santificar a família, para santificar as pessoas que estão ao redor dele, dela, entendeu? Não, e quantas mortes às vezes acontecem na família? Por exemplo, sei lá, da família está dividida X anos. Aí uma pessoa morre, une toda a família e tudo aquilo que estava esquecido ali, ó, é perdoado. Qual que era o Perfeito. maior propósito de Deus com essa morte? A união da família. A união da família. Não, não tem jeito, não tem outra explicação. Cara, é algo muito pesado isso. Toda vez que eu paro para pensar assim, eu falo, cara, como pode? A Dilma tá aqui, ó, falta 5% da minha completa recuperação, Deus seja louvado, ó. A Dilma, ela tava com uma paralisia facial, cara. E Uau, ela orando, 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 acordando de madrugada, ó. Deus já curou ela 95%. Entendeu? Esse é o Deus de milagre, Deus de prodígios. Se ele curou, é porque através da vida dela, ele tem um propósito maior por causa da fidelidade dela. Uma mulher temente a Deus, né? Ela casou recentemente na igreja, depois de tantos anos. Um testemunho poderoso, lindo, entendeu? Uma mulher que glorifica a Deus, que ela não reclamou, não desistiu na hora da doença. Ela persistiu, foi atrás, rezou, continuou, entendeu? Ela não ignorou Deus, porque Deus não deu a ela na hora o que ela quis. Mas ela perseverou. E é o que Deus está esse é o é que Deus segredo da tá fé, falando na né? primeira leitura. Exatamente. É o que Deus está falando aqui nessa primeira leitura, porque o povo eles não confiaram, não perseveraram naquilo que ele estava fazendo na vida do povo de Israel.
Eles não acreditaram, né? Então, assim, é uma palavra que você falou, né? Lembrar, lembrança, né? Eu gosto muito disso porque eu acho que tem muito a ver com o nosso carisma, porque a gente fala muito sobre isso, sobre lembrar, né? O povo sem memória é um povo sem história, né? A gente Sim. aprendeu isso com o nosso fundador há muitos anos atrás. Então a gente tem memória, né? A gente tem história para contar, a gente sabe de onde foi que ele nos resgatou, ele sabe, nós sabemos de onde foi que ele nos tirou para nós estarmos onde nós estamos hoje. Né? Não é por mérito, não é por honra, por glória da colo de Deus, não. É por honra e glória dele, a qual é a ele que nós nos prostramos, né? Aqui eles se prostravam a deuses. Nós se prostramos ao único Deus, o único Senhor e Salvador. Nós se prostramos em adoração a Jesus Eucarístico. Né? É ele quem guia a nossa vida. Né? Se a gente não está entendendo o que está acontecendo, para onde que a gente vai? A gente vai pro sacrário. A gente não vai espernear, não Sim. vai abandonar ele porque ele não deu a resolução do problema que a gente precisa. Se ele não deu, é porque tem um outro propósito, tem um outro caminho. A gente não está enxergando o que é para enxergar, né? E até aproveitando esse ponto, quantas e quantas vezes nós preferimos não ir para o sacrário e fazer outras coisas? E a gente acaba trocando Deus até no nosso dia a dia ali. A gente passa por uma situação, em vez de a gente ir para o sacrário, o que a gente faz? A gente murmura, a gente reclama, a gente faz coisas, são coisinhas pequenas que começam sempre no pequeno, para daqui a pouco você vai ver, é uma grandiosa coisa. Porque quando a gente está no pecado, por exemplo, é porque a gente já no mínimo, a gente já trocou a Deus. Quando a gente Falando uma está no coisa que é. pecado maior, quando a gente está no pecado maior, a gente já trocou Deus no mínimo. E a gente já esqueceu, já não fez lembrança daquilo que Deus já fez um dia por nós. Então nós somos ruins de lembrança, trocamos Deus no mínimo para depois trocar Deus no máximo. E isso acontece todos os dias, todos os dias. Falou que nunca é um não, às vezes é um espera que Deus nos dá. Né? Uau! Espera. Espera no Senhor, tenha coragem, confia, né? O salmista Davi vai falar muito sobre isso. E a palavra espera vem de esperança. Em quem nós colocamos a nossa esperança, né? É nele, não é porque ele não deu que eu vou trocar ele por outras coisas. Você vai cair do cavalo, meu santo. Uau! Como Paulo caiu, Uau! e assim como esse povo aqui. Olha que essa palavra inteira da primeira leitura só conta a tragédia do povo. Né? Aí no final ainda, olha como é pesado no final. O povo é tão rebelde que no final ainda não desistiram de suas maldades. Meu Deus, cara. Mesmo Deus mostrando, mesmo Deus presente, mesmo Deus falando, eles insistiram e ainda eles tem um momento aqui que eles meio que desafia Deus, cara. Tem um momento que eles insultam Deus, né? Então assim, a única coisa na vida que tira a gente da eternidade do céu e manda a gente pro inferno, a única coisa é a gente não reconhecer a misericórdia de Deus. É não reconhecer o Falta de amor, humildade, né? não reconhecer o amor eterno que Deus tem por nós. Ele não julga o meu pecado. Ele não me condena pelo que eu fiz errado. Ele me acolhe se eu me arrepender. Então, para eu alcançar o céu, não tem o céu, não tem como alcançar avivamento, não tem como ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo sem arrependimento. Se você não está arrependido dos seus pecados, você está como esse povo de Israel, Uau! que não desiste das suas maldades. Entendeu? Então é você mesmo que está procurando o inferno. Entendeu? Não é a gente que está falando que você vai para o inferno, é você mesmo. Está levando a tua vida para lá. Porque você não está ouvindo a Deus. Você não está ouvindo o que ele falou. Não é eu e o Lu que está falando. É a palavra, é Deus quem está falando, está lembrando a nós, povo de Deus, né? O povo de Israel da atualidade sou eu e você. Nós somos esse povo israelita.
né? De Israel foi mudando, né? Foi mudando, dananã, e hoje é o que? É o povo, aqueles que professam que Cristo é o Senhor, né? Tem os judeus que acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus. Enfim, mas o povo eleito, amado de Deus, são aqueles que professam que Ele é o único Deus, Senhor e Salvador. Não existe outros deuses, né? Não existe deuses de Baal, não existe estátuas a serem adoradas. Existe a único Deus. Católico, ele não adora a imagem, não adora a imagem de São Miguel Arcanjo, não adora a imagem de Nossa Senhora, não adora a imagem do santo que você gosta. Não, a gente tem a imagem justamente para lembrar de quem eles foram, né? Quem Maria foi, quem São Miguel é, né? Quem Maria é, quem os santos são. A história deles nos inspira a buscar ainda mais as coisas do céu. Se eles, que foram humanos, né, não Miguel, né, mas Maria foi, os santos foram, se eles conseguiram e foram 100% humanos, você acha realmente que eu e você não consegue? Consegue, se quisermos, né? Se a gente estiver preparado para o bônus e para o ônus. Se a gente pagar o preço, se esforçar, não tem santidade, não tem ascese, crescimento sem esforço, sem busca pela santidade. Sois santos como meu Pai foi santo, como meu Pai é santo. Sede santos Pedro, todos os dias. Pedro disse essa frase, né? Sede santos como o vosso Pai é santo, ele é santo. A gente está falando sobre ele que é santo. Nós não somos, nós somos imperfeitos, cuidando de imperfeitos, buscando o perfeito, né? Não é sobre Uau. nós, é sobre ele. Sempre será sobre. Tudo que a gente faz é sobre ele, né? Uma pregação, uma música, uma mixagem, uma masterização, não é, Lu? Tudo que a gente faz Tudo. é para ele, para que ele seja conhecido, né? O que nós soltamos ontem? Soltamos uma música nova, coisa linda. Vocês viram a perfeição do áudio? Vocês viram a perfeição do vídeo? Por quê? Houve dedicação, esforço por causa dele, para que ele chegue no coração de vocês. Simplesmente isso. Não é para se engrandecer, não é vaidade das vaidades, não é para se aparecer, é para fazer ele amado e conhecido. Tudo que a gente faz é para fazer ele amado e conhecido. Por que a gente está fazendo a quaresma de São Miguel? Para fazer ele amado e conhecido. Eu falei ontem, mas eu vou falar de novo. Todas as quaresmas, novenas, devocionais, orações, é para o fim último, sempre será ele. Você faz a consagração à Nossa Senhora para chegar até ele. Entendeu? Nossa Senhora, a consagração é um caminho. São Miguel é um caminho, mas o único Senhor e Salvador é ele. O único que nós adoramos é ele. Não tenha dúvida, não tem discussão, né, sobre se católico adora imagem ou não. Não, não adora. A gente adora um único Deus, Senhor e Salvador. Só a Ele a honra, a glória. Os outros meios são caminhos que nos levam a Ele. São placas, É como se você sinalizações. tivesse. Você está numa rodovia dirigindo e você vai ver as placas. E todas as placas vão estar passando. Jesus, Jesus, Deus, Deus, Deus. É isso. Mais nada que isso. É um caminho. Então, o que eu peço para Deus agora, nessa hora, é que você que está aqui, você que vai ouvir depois essa live, que você não abandone o Senhor. Que você desista das suas maldades interiores, em nome de Jesus. Que você não seja uma pessoa de cabeça dura. Que você não seja uma pessoa orgulhosa, soberba. E reconheça que sem Deus você não é nada. Você pode até estar no topo agora, mas se você não tiver Deus, meu amado, infelizmente a sua casa vai cair. Você vai cair do pódio, tá? Então, em nome de Jesus, eu peço agora que você nunca mais abandone o Senhor. Nunca mais
deixa ele de lado por por propostas vãs, propostas indecentes, propostas que não vão te levar para o céu. Em nome de Jesus, amém. 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 Glórias. Acho que é isso, meu amigo. Uau. Forte essa E palavra. a gente só está na primeira leitura. Meu Deus do céu. Só na primeira leitura. Vamos então ao Salmo 105. 105. Confissão do pecado. O título aqui na minha Bíblia CNBB. Confissão do pecado, E arrependimento. a gente acabou de falar sobre isso. Acabamos de falar disso. Acabamos de falar disso. Eu falo que o café é um grande mover espiritual, velho. É igual eu falo, eu não leio antes, porque eu gosto que Deus... Eu gosto não, né? Eu dou liberdade para que Deus seja Deus. Não sou eu que estou falando, não é o Lu que está falando. É Deus quem está falando. É a palavra dele, né? Há mais de 2000 anos ela está aqui, ó, disponível para os filhos e filhas. Tá aqui, ó, confissão do pecado. Confissão do pecado. A gente só confessa se a gente se arrepende. Se não tem se não tem arrependimento, você não precisa buscar confissão. Você não precisa estar no padre. Entendeu? Ó, Thaís tá rindo. E às vezes, Vini, a gente não se arrepende do pecado, mas a nossa consciência está aqui falando que você fez foi errado, que você fez foi errado, que você fez foi errado. É um dos caminhos que Deus usa para que você reconheça, cara, o que eu estou fazendo da minha vida. Que você Presta caia atenção. em si, né? E faça uma reflexão sobre a sua vida, né? Você mesmo, você é o protagonista da tua história. Você é o vilão da tua Você vai se história. pôr num espelho. Você se põe um espelho na sua frente e começa a se enxergar. Porque às vezes o que mais nos atrapalha é que a gente não para nos enxergar. Eu enxergo sempre os pecados do Vinícius, mas não enxergo os meus. Só que daí eu vou ver, eu estou sendo 3 vezes pior do que o Vinícius. Só que eu não parei para fazer essa reflexão, cara. Não. Quando você para fazer, quando a sua consciência fala, cara, olha o que você está fazendo. Mano, e isso aí que você falou do espelho remete muito a uma aula que eu tô preparando, que eu vou dar no Super Humano essa semana, que é sobre identidade e propósito. E eu lembrei de uma frase que o Guilherme falou, acho que foi na terceira live, semana passada, que era identidade. E ele falou uma frase assim, ó. A sua identidade está ligada com o seu propósito. Você Total. não vai saber qual é o seu propósito, qual é a sua missão, se você não souber quem você é. Uau. Você ir a algum lugar sem saber quem você é. Cara, não tem como eu ir até o Lu se eu não souber quem eu sou. Isso aqui é princípio eterno, é princípio básico. Princípio básico. Eu amo ele sobre todas as coisas e pessoas, como São João da Cruz nos ensina. Amai a todos, total amor a todos e total desapego a todos. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu, antes de chegar em você, eu chego em mim. O amor que desce sobre mim, fica em mim. É como ele fosse digerido aqui, né? Tá fazendo um download. Gerado, né? Na hora que completa 100% do download, que eu me amo, que eu sou curado, que eu sou libertado do meu passado, dos meus medos, dos meus traumas, das minhas angústias, do meu passado. Quando eu sou liberto 100% do meu passado, eu vou até você. Porque Paulo vai falar, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. O coração está cheio. Se o coração não está 100%, eu não vou até você. Eu não vou até você, porque eu não vou dar o meu melhor para você. E Deus nos ensina a dar o nosso melhor para ele, para o outro. Né?
Dom Bosco, né, nos ensina, fala muito sobre isso, né, que a minha vida, eu nasci para o outro. Isso aí é propósito, estou falando de propósito de vida. Pessoas que buscam a Ele, né? Estou falando para pessoas que buscam a Deus. Então, e antes eu me dar para alguém, eu preciso dar, porque eu recebo o melhor de Deus, eu recebo o melhor alimento da vida. Eu me alimento, me nutro, né, de 100% de amor de Deus e amor próprio para eu dar o amor ao outro. Senão eu não vou conseguir me relacionar bem. Esse é um grande problema hoje da nossa humanidade, porque pessoas não sabem quem elas são. Pessoas acham que animais, que é objetos, coisas. Hoje a gente vê pessoas usando pessoas. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui. É desesperador ver o quanto que a humanidade perdeu o sentido. Perdeu o sentido de vida. Perdeu o propósito maior, que é amar. É amar. É pesado esse assunto, esse é pesado. Mas é isso, né? Sobre o espelho, né? Então, olhe para si. Reconheça os seus atos, né? Nós não estamos aqui apontando para ninguém. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão para nos ajudar a nós nos olhar para nós mesmos. Os meus pecados, o pecado do Lu é pecado do Lu, não é meu pecado, né? Eu não tenho que estar preocupado com o pecado dele, eu tenho que estar preocupado com a salvação da alma dele, é diferente. Né? Eu oro a Deus para que o Espírito Santo convença o coração dele para que ele saia de tal pecado. Talvez você saiba, mas você fala para Deus, você não vai falar para o outro. Senão aí começa a maledicência, aí Satanás faz a festa. O amor está cada vez menor e os ataques cada vez maior. Porém, cada pessoa oferece aquilo que tem. Então, que sejamos amor. Olha só, que sejamos amor. Ontem, Lu, eu conversei com um padre e ele falava assim, ô meu filho, que saudade de ouvir sua voz. O padre tá um pouco longe porque tá tomando muita pedrada. Ele falou desse jeito para mim. Assim como a gente evangeliza, a gente também toma muita pedrada. Então o padre tá tomando muita pedrada, mas a gente tá firme, viu? Não vou desistir, não. Falei, meu Deus, né? Que amor que ele tem pelo evangelho, né? E nos dias que nós estamos hoje, cara, a perseguição tá chegando, né? Eu voltei a ler o livro, né, Os Santos Pedra de Escândalo. Quem quiser ler esse livro tá na loja da Colo de Deus. Meu Deus, é absurdo. É É absurdo o que os um santos passaram. li... Dá vontade de absurdo falar um esse livro. palavrão, eu sei. Absurdo. Não, dá pra falar. Dá Absurdo, vontade de falar um absurdo. palavrão, porque esse livro é federal. Federal, federal. Olha que a gente nem leu o Salmo ainda e a gente só falou sobre a confissão do pecado, meu Deus. Vou me confessar. Qual é a melhor forma de eu ver os meus pecados para me confessar? Olhar para si, olhar para os seus atos e atitudes. Né? Olhar para os seus atos de desamor. Né? Observe os atos de desamor que você teve com o outro, com as pessoas que você ama, as pessoas que estão ao seu redor. Olhe para situações que te tirou da graça. Né? Eu, por exemplo, eu sou colérico. Né? Então, eu me irrito muito fácil, gente. Meu Deus, eu tenho que... É o espinho na minha carne. Né? Eu fico de mau humor, fico de cara fechada. Se eu tô cansado, se eu tô sem dormir, meu Deus, nem eu me aguento. Imagine o outro. Então, eu me esforço para que o que eu tô sentindo, eu não passe para o outro. Mas é um grande desafio. Esse é o meu pecado, entendeu? Eu tô confessando publicamente, porque é um pecado. Né? Eu falo pra Bruna, eu falei, eu sei que isso é um pecado. Só que eu luto, a minha carne grita, eu sou humano. Né? Todo dia eu tento, luto para vencer esse maldito desse pecado, que é um maldito pecado. Só que eu espio na minha carne, entendeu? Então, mas eu tenho consciência, eu sei, ó, eu tenho consciência, sei que é errado. Então eu me arrependo desses atos, e eu não quero fazer. Então eu luto, né? E eu luto, me forço a não
cometer o pecado para o outro, porque eu sei que comigo já é pecado, né? Você viver de mau humor, de cara fechada, de você ficar fechadão, não cumprimentar ninguém, não conversar com ninguém, isso aí, entendeu? Não agrada o coração de Deus. Para mim, não me agrada. Então, eu imagino o outro que está do meu lado. Então, assim, isso é olhar para o seu humor, para as suas atitudes, seu comportamento. É isso aí. Vamos ler o Salmo. O Salmo 105, versículo 34. Não, versículo 4 é a resposta, 4a. Lembra-te de nós, Senhor, por amor de teu povo. Ó a palavra, lembra-te de nós, Senhor, por amor de teu povo. Essa palavra falou, hein? Deus está falando, faça memória, lembre-se. Versículo 34. Não exterminaram as nações, conforme o Senhor lhes tinha ordenado, mas misturaram-se com elas e aprenderam seus costumes. Versículo 36. E serviram aos seus ídolos, que se transformaram em armadilha para eles. 37. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Eita. 39. E eles se contaminaram com suas obras e se prostituíram com seus feitiços. O Senhor ardeu de ira contra seu povo e abominou sua própria herança. Meu Deus, pesado essa frase. Pesado. Vou até anotar aqui, ó, versículo 20, 40. 43. Muitas vezes Deus os livrou. Eles, porém, o exacerbaram com seus planos e perceberam pelas suas próprias iniquidades. Contudo, atentou para a sua tribulação, quando ouviu o seu clamor. Quando ouviu o seu clamor. Seu clamor, quando Deus olhou, viu corações arrependidos, viu corações de verdade, ele ouve. Só que se você insiste, exacerbaram, né? Eu gosto dessa palavra, porque a crise de ansiedade, que é um mal do século, um dos mal do século, é preocupação exacerbada. É uma preocupação exacerbada, é uma preocupação exagerada, uma preocupação excessiva. Isso é uma falta de confiança tremenda em Deus. Qual palavra estamos? Estamos no Salmo 105, falando agora do versículo 43. O Salmo só confirma o que nós falamos agora na primeira leitura toda, né? E nos convida ao arrependimento. Nos convida a clamar de todo o coração, de toda a nossa alma, de verdade, com sinceridade, com transparência, com honestidade a Deus. Ô Vini, Né? Pode falar. ali no 34, quando eles falam que não exterminaram as nações conforme o Senhor havia nos ordenado. É aquela situação onde você sabe que as pessoas que você anda não te levam para um bom caminho. E Jesus já pediu para você se afastar dessas pessoas e você não se afasta dessas pessoas. Daí que elas bebem, começa a viver do que elas vivem, começa a ter os costumes que ela tem. É tipo aquela parada que a mãe fala: não se misture com esse povo, meu filho. Não faça isso, não faça aquilo. E você não dá ouvidos para sua mãe. É a mesma situação. E por conta disso você não se arrepende dos pecados, por conta disso você não põe o espelho na sua frente, por conta disso você troca Deus por outras coisas. Alguma semelhança com a primeira leitura?
Isso é recado para pessoas, hein? Isso é um grande recado aí para algumas pessoas que estão aqui, hein? Receba que é de graça da parte de Deus. Nós somos, Amém. nós somos, nós somos muito. Nós somos a cópia das pessoas com qual nós andamos. Então, se eu quero ser alguém de Deus, eu preciso andar com pessoas que queiram Deus da mesma forma que eu quero Deus. Não adianta eu É, ficar com Deus e continuar com as pessoas que não querem Deus. nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Que tem voz ativa na nossa vida. Na nossa vida. Então, Uau. cada um de nós precisamos se atentar às 5 vozes, às 5 pessoas que têm autoridade, que têm voz de direcionamento na nossa vida. Nós seremos a média dessas 5 pessoas. Nós não somos iguais a 5 pessoas. Nós somos a média das 5 pessoas que têm voz ativa na nossa vida. É diferente. Isso vai nos ajudar nesse caminho que o Lu comentou. Show? Ah, bom, a galera tá comentando Show. aqui o que a gente está falando. Então é isto. Vamos ao evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 16. Um recado aqui, gente. Eu ia fazer a catequese agora, logo depois do café, mas eu não vou fazer porque não vai dar tempo, porque 8 horas eu tenho que estar no aeroporto. E ainda eu nem arrumei minhas coisas, meu filho acordou. Então, assim, eu não vou arriscar. Até daria para fazer, mas eu não vou arriscar, porque senão vai ficar uma loucura. E aí a gente já sai naquele estresse, sabe como que é, né? Então, eu vou dar uma evitada nessa fadiga aí. Mas eu tô pensando aqui em fazer essa catequese na sexta de manhã, tá? Então, de qualquer forma, eu vou fazer essa semana ainda. Tudo indica que vai ser sexta-feira, que vai ser o dia que eu vou estar mais tranquilo. E eu vou conseguir fazer ela com tranquilidade. Então, sexta-feira, eu faço a segunda catequese em cima do sexto mandamento da lei de Deus, que é não pecar contra a castidade. Tá bom? Uau. Inclusive, eu vou abrir até uma caixinha que eu quero falar com vocês, povo católico, sobre homossexualidade e lesbianismo. Eu quero falar para vocês o que a igreja fala, o que a palavra de Deus fala, tá bom? Para que vocês aprendam o que diz, tá? Eu já vou dar logo um spoiler, bem simples. A igreja acolhe essas pessoas, assim como a igreja acolhe os adúlteros, os prostitutos. A igreja acolhe. O que a igreja denuncia? A igreja denuncia a prática contra o mandamento. É muito simples a matemática. Só que como esse assunto é um pouco polêmico, tem que trazer embasado no que a igreja diz para todo mundo entender, né? Que a igreja acolhe os pecadores, não afasta, não falamos mal. Muito pelo contrário. Inclusive, eu vou até repostar um Rios que o D'Alessio, que está aqui, fez. Eu achei incrível ele falando sobre isso. Foi embasado no Catecismo da Igreja Católica. Eu achei excelente o Rios que ele fez em menos de 1 minuto. Ele falou muito bem sobre como a igreja vê essas pessoas. Tá bom? Então, sexta-feira a gente fala sobre esse assunto. Vamos para o evangelho de hoje. Mateus 19, 16. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Pecado. Exatamente. É abominável a prática. Ponto. Vou continuar sexta-feira, não vou continuar falando sobre esse assunto não. Mateus 19, 16. Lubatera, vou ler. Cadê? O jovem rico, olha que legal esse evangelho. Eu amo esse evangelho. O jovem rico, alguém aproximou-se de Jesus e disse:
Ó, o Feijão aqui, mano. O Feijão é brabo, ó. Tem que assistir os vídeos do Feijão também. Feijão é Bravo homem de demais. Deus. Brabíssimo. Seguem ele aí, ó. Feijão underline Bruno. Homem de Deus, profeta, levantado para as nações. Uralabacere cantaralabasses. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse-lhe: Senhor, tudo isso já tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, olha só a resposta, Lu. Se queres ser perfeito, como o Pai é perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando viu essa palavra, o jovem foi embora, cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Muitos Palavra da bens. salvação. Glória a vós, Olha a Senhor. voz. Senhor. Meus amados, esse evangelho, claro, no que ele está falando. Só que eu sei que tem pessoas que não pegam o que está dentro desse evangelho. Do que ele está falando aqui? A palavra não está escrita aqui, mas pensa conosco, ó. A frase que o jovem diz: de tristeza, pois possuía muitos bens. Sabe o que ele falou aqui? Porque ele era apegado a pessoas e coisas. O que eu falei sobre, qual que é a frase de São João da Cruz? A todos tenhais total amor e total desapego. A mesma medida que você ama muito, você tem que ser desapegado muito. Porque pessoas passam, coisas passam, bens passam, mas a palavra dele não passa. A ordem dele não passa. O mandamento dele não passa. O princípio não passa. São mais de 2000 anos de princípios. Não troque princípios por propostas. Não troque o princípio, que é o seu maior propósito de vida, por propostas. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que adianta você ter todas as riquezas da terra se você não tem ele como a sua maior riqueza? O que adianta você evangelizar o mundo inteiro se você não cuida da tua alma? Se você não para para fazer um retiro, você não para, você não desacelera, não vai aguentar. Porque a sua força está em si mesmo. A sua força não está nele que está dentro de você. A gente entra num ativismo tão profundo que, em vez de a gente achar que a gente está fazendo bem, a gente está fazendo pode mal. até estar fazendo bem para o outro. Só que nós estamos fazendo mal para nós. E a palavra de Deus fala, o que vale você ganhar a vida dos outros, você Perder a sua. salvar a vida dos outros e perder a sua alma. Uau. Então, meus amados, essa passagem do jovem rico é muito séria. Né? Não é só sobre seguir os mandamentos, ir na missa todo domingo. Não, é mais. É desapegar de tudo. Desapegar do pecado, desapegar das coisas alheias, desapegar de pessoas, coisas, desapegar dessa dependência emocional que está te destruindo.
pecado leva à morte. O pecado veio para te roubar, te matar e te destruir. Te destruir. É a meta do mal. E ele tem conseguido com muitas pessoas. Infelizmente. Infelizmente. Porque, voltamos lá na primeira leitura, um povo de cabeça dura que não ouve. Você vai querer se assemelhar a esse povo, a esse jovem rico, ou você vai olhar para a vida dos santos, dos apóstolos, da Santíssima Virgem Maria, e você vai imitar eles? Fica essa reflexão aí. Complementa aí. Cara, falando sobre isso, sobre a primeira leitura sobre o Evangelho, esse final de semana com a visita dos meus pais, já tem 5 anos que eu saí da casa dos meus pais. E meus pais nunca tinham vindo me visitar. 5 anos depois eles vieram me visitar. E o quanto eu não fazia memória que Deus já havia me dito isso há 5 anos atrás. Que ele usaria da minha partida da casa dos meus pais para mudar a realidade dos meus pais, da minha família. E o quanto eu me vejo como jovem rico naquele tempo, porque eu também tinha muitas coisas, eu também já tinha muitos bens. E eu custei em deixar tudo isso para hoje viver tudo que eu vivo na vontade de Deus. E o quanto eu sou feliz por isso hoje. O quanto estar aqui e ver meus pais vindo me visitar porque queriam me ver, queriam conhecer a minha realidade mais a fundo, me fez bem. Então, é Deus de novo me fazendo memória para que eu não esquecesse as promessas que Ele um dia fez para mim. E olha que louco também, agora você falando do seu testemunho, eu também lembrei do meu, né? Porque eu tô na casa da minha mãe agora, e eu lembro que há 12 anos atrás, né, quando eu me converti, eu me tornei muito radicalista, sabe? Eu me tornei muito bitolado. E realmente eu era muito bitolado. Ao ponto de não conversar com a minha família, de tipo assim, não se relacionar com eles, não conseguir sentar na mesa, como se eu fosse o Deus e eles fossem. Eu era muito puritano, sabe? Puritano é aquele que Obrigado. não senta na mesa dos pecadores. Totalmente contrário ao evangelho, né? Porque Jesus ele senta na mesa dos pecadores, né? Então, mas às vezes a gente se torna puritano no início da caminhada, né? Achando que a gente é santo demais e todo mundo que está ao nosso redor é muito pecador, então a gente não pode se misturar. Isso aconteceu comigo. Só que depois de 12 anos, hoje eu tenho colhido os frutos, né? Tenho colhido. Hoje a minha família inteira entende o propósito, né? Entende por que eu saí de casa, entende por que eu fui seguir a missão, entende por que eu moro 7 horas de distância da casa deles, né? Porque para fazer a vontade de Deus, até o Feijão falou aqui, ó, nem tudo que é bom é a vontade de Deus, né? Então, assim, fazer a vontade de Deus nem sempre vai ser do nosso jeito, né? Não vai ser do nosso jeito. Vai ser do jeito que Ele quer. E quando eu saí de casa, 7 anos atrás, saí dessa cidade, dessa casa, eu fui para fazer totalmente a vontade de Deus, porque eu fui para um lugar, né, que eu não conhecia, pessoas que eu não conhecia, não tinha uma família, não tinha nada. Só que eu fui baseado naquela palavra do Evangelho, que quando você larga tudo por causa dele, você ganha 100 vezes mais pai, mãe, irmãos, irmãs, tio, tia, vírgula, com perseguição. Não foi diferente. Ganhei tudo isso aí em Jandaia do Sul. Tem 7 anos que eu moro em Jandaia do Sul. Ganhei tudo isso e ganhei muita perseguição. Muita. Não foi pouca, não. Né? O Lu sabe. Quantas perseguições nós ganhamos, né? Eu falo eu, mas é porque eu tô dentro dentro da comunidade. Eu falo a nossa comunidade, né, recebeu muita perseguição. Hoje nós temos colhido frutos depois de tanta perseguição, de tanta paulada, né? Então, assim, o Evangelho está falando sobre isso, sobre dar tudo pelo tudo. Não é só cumprir o básico que tem que fazer como cristão, mas é ser acima da média, né? É não ser mediano,
mas ser acima da média, né? Dar tudo pelo tudo, por amor ao tudo. Amor a Ele sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Tenhais total amor a todas as pessoas, mas também tenhais total desapego a todas as pessoas e coisas. Cuidado com a dependência de pessoas e coisas. É isso que te afasta dele, como o jovem rico se afastou de Jesus, porque ele não estava disposto a se desapegar das coisas. Ele deu tudo, né? Ele deu tudo não, ele cumpria os mandamentos, né? Só que ele não deu tudo pelo tudo. As coisas dele era mais importante do que o próprio Jesus. Então por isso que ele foi embora. No caso, o jovem rico, ele deu muito, mas não deu tudo. Nem sempre sinônimo de dar muito é dar tudo. É dar tudo. Uau! Então, fica com essa reflexão aí para esse dia de hoje, para esse início de semana. Que Deus abençoe o Pautori. Eu acho que o Guilherme pregou isso terça passada, não foi não? Então aí, ó. Só para dar uma relembrada, depois assiste lá. No canal do YouTube da Colo de Deus, que inclusive faltam 2.000 pessoas para batermos 1 milhão de seguidores no canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da Colo de Deus, aproveita e se inscreve e já assista o vídeo que saiu ontem. Dá o seu like, compartilha em nome de Jesus. E se você ainda não fez a sua inscrição da maior conferência de líderes católicos da história da igreja, em nome do Cristo Redentor, faça a sua inscrição. O link está aqui na bio deste Instagram da Colo de Deus, tá no meu perfil também. Então faça a sua inscrição Tá no meu também. hoje. Tá no do também, então faça a sua inscrição hoje. Depois você vai se arrepender. Na segunda-feira, dia 23 de agosto, que é pós-conferência, eu e o Lu vai estar aqui em nome de Jesus e nós vamos falar para vocês dela. Vocês vão ter que vai ter que nos aguentar, porque o negócio vai ser louco. Já tô vendo, já tô visualizando se a gente estiver o poder vivo, que vai né? ser derramado. Se a gente tiver Porque eu acho que Jesus arrebatado. Eu acho que Jesus volta nesse final de semana. Acho que Jesus volta. Cantaralabás, eu creio, Senhor. Então, se você não fez inscrição, Todo arrepiado. ou seja, tipo assim, paga pra ver. Paga pra ver o que vai acontecer, que o bagulho vai ser... Paga pra ver que o bagulho vai ser louco, gente, sério. Vale a pena, é um grande investimento para a tua vida, tá? Eu só fala porque eu acho que vivenciei todas as edições anteriores. Não sei você, Lu. Acho que você também, né? Desde quando existe essa conferência, eu participo e é surreal, é diferente, não tem como comparar a evento nenhum, porque é diferente. Eu ia até fazer comparação com Geração, mas esse evento é um evento diferente, entendeu? Então, você não tem comparação. Só quem estiver lá vai entender. E são coisas que se completam. A conferência de líderes com Geração Atômica são coisas que fazem assim, ó. É a junção do equipamento do foguete com o fogo. É a junção, né? Que sem o fogo, sem a potência do fogo, o foguete ele não decola. Então fica com essa reflexão aí para tua vida e faça a sua inscrição. É isso. Gente, na conferência junto. A gente pega o fogo, no Geração a gente sobe. Eita, taralababassori. Ai, papai. Quero nem ver. Boa semana, até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto. É nóis. Valeu.